no seu capítulo 21 e no seu versículo de número 14. Gênesis capítulo 21, no versículo de número 14. Enquanto você procura, quero aqui estender a minha gratidão a Deus por uma vez mais retornar a esta casa e fazer menção da sua palavra. Trago a paz do nosso pastor setorial, o pastor Davi Fonseca. Estamos debaixo da bênção dele. Mandou um abraço fraternal para esta casa, para o pastor Peresvan, que nos fez o convite. E me sinto muito honrado, viu, pastor? Sempre uma honra assumir a tribuna com o senhor na nossa retaguarda e na intercessão. Livro de Gênesis, capítulo 21, no versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Escrito está: Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e deu a Agar. Pondo-lhe sobre o ombro dela, também lhe deu um menino, e a despediu-a. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto. Vou ler mais uma vez. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-lhe sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino, e ela pediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto. Amém? Pode se assentar. O pastor nos deu liberdade na noite de hoje. Eu gosto de falar de Jesus, mas antes de começar a ministrar, olhe para alguém que está do seu lado com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para ele, diga assim para ela: nunca foi quantidade. Isso, fala mais uma vez: nunca foi quantidade, mas sim a qualidade. Nunca foi a quantidade, mas sim a qualidade do culto que você presta para Deus. Amém? Acabamos de fazer menção de um texto que todo mundo conhece a história de Agar e Ismael. Fato é que quando nós começamos a meditar no livro de Gênesis, vamos ver que Abraão, ou Abrão ainda, saiu da sua terra, da terra dos seus pais, debaixo de uma promessa. Promessa essa era que ele seria pai de uma grande nação. Mas o que me deixa um pouco confuso, que quando Abrão sai, ele só tinha ouvido a voz de Deus uma vez. Deus não tinha falado mais que uma vez com Abrão. Deus fala: pega a sua esposa, deixa tudo para trás e vai para uma terra. Abraão não questiona qual terra que era. Abraão não fica se perguntando para onde o Senhor irá me levar. Abraão simplesmente aceita a proposta que Deus colocou na mesa, e ele sai. Porque Abraão tem a convicção que quando Deus nos direciona, quando Deus nos manda para algum lugar, Deus se responsabiliza. Ele não está preocupado se o ambiente vai estar cheio, se o ambiente vai estar vazio, se o ambiente é uma terra fértil ou se não é uma terra fértil. Quando Deus manda alguém, ele fala: não se preocupe, que eu vou abrir no caminho, não se preocupe, que eu vou cortando um laço, não se preocupe, porque eu vou na sua frente cuidando de tudo. E quando eu vim conversando com Deus, dirigindo meu carro, e Deus falava fortemente no meu coração, pastor, que muitas das vezes Deus nos manda para um ambiente que às vezes vai nos tirar da nossa zona de conforto e vai nos colocar numa zona de confronto. E quando Deus nos tira da zona de conforto, é Deus falando assim: apenas ouve e obedece, porque eu estou no controle. Apenas ouve e obedece, porque eu ainda vou fazer. O cenário pode estar deserto, mas Deus está falando: não se preocupe,
não se preocupe, porque aquele que começou a boa obra, eu vou repetir, aquele que começou a boa obra, ele está dizendo, ele é fiel para cumprir infinitamente mais. Kaique, mas era para a igreja estar cheia hoje. Se eu fosse movido por movimento, eu nem sairia da minha casa, mas eu não sou movido por movimento, eu sou movido por palavra de Deus. Se Deus deu a ordem, vai. Eu falei, Deus, eu estou indo, eu não estou preocupado se está cheio ou se está vazio, eu estou aqui para prestar o meu culto, porque eu entendo que eu sou adorador. Sai da sua terra, Abraão. E Abraão sai. Eu posso. Você está doido. Nós não vamos levar nada. Ele falou, não, Deus não está pedindo para levar nada. Só pediu para nós sair. Ele sai. Vai para uma terra onde Deus vai determinar. E o fato é que Sara é estéril. Mas Deus havia feito uma promessa para Abrão. Que ele seria pai de uma grande. Mas Sara, vendo a promessa e vendo a circunstância, para alguém ser pai, alguém tem que gerar. Se ela era estéril, Sara já coloca um porém na promessa. Porém para alguém ser pai, alguém. E o Senhor sabe que eu sou estéril. Mas Deus está. Não se preocupe, Sara. Não se preocupe. Continue na obediência. Continue perseverando. Porque eu ainda acredito em um Deus que abre porta onde não tem parede. Eu acredito em um Deus que pega o que é impossível para mim e para você e torna possível. Porque quando eu começo a meditar a Bíblia, Deus fez o povo andar pelo deserto. Não tinha água e Deus fazia a água aparecer. Não tinha mantimento, Deus mandava o maná cair do céu. Não tinha roupa, Deus falava, não se preocupe, que eu faço a roupa crescer junto com o corpo. Não tinha condições, mas Deus falava, não se preocupe que eu estou no controle. Eu estou no controle. Cara, apenas a história não. Mas Deus fala, eu vou mudar Sarai para Sara, o nome de Abrão para Abraão. Deus tira algo de Sara e acrescenta algo em Abraão. Às vezes Deus vai tirar algumas coisas para nos devolver outra. Sara perdeu uma letra e Abraão ganhou uma letra. Às vezes Deus tira de um, mas ele cumprimenta em outro, dizendo que a obra de Deus é uma engrenagem. Não dá para fazer tudo sozinho. Não dá para segurar tudo no ombro, porque até então nós somos seres humanos, mas Deus está falando, eu tiro algo, eu tiro um daqui, mas coloco outro, mas a obra de Deus não para, porque é uma engrenagem, a obra de Deus não para, por isso que Paulo fala que a igreja é um corpo. Se o dedinho sente uma dor, o pé também sente, mas ele fala, se a igreja é um corpo, o cabeça ainda é Jesus Cristo. Então não se preocupe, se eu e você estamos sentindo dor, o cabeça que está lá em cima está falando, eu também estou sentindo, mas eu ainda não desisti de vocês. Tirou algo de Sara, é Cristo, algo e eu tiro. Não se. Às vezes, para nós crescermos, é necessário. E os evangélicos mais perdem do que. Se alguém falou para você que ser crente é só vitória, te enganou. Aqui nós choramos, mas choramos com Cristo. Aqui
Aqui nós estamos no vale, mas estamos com Cristo. Entramos no deserto, mas estamos com Cristo. A minha Bíblia diz, e só confirma, que o Evangelho não é facilidade. Quer facilidade? Vai para o mundo. Mas a minha Bíblia diz, só confirma, que o Evangelho é felicidade. Aqui nós estamos na prova, mas estamos felizes. Aqui nós estamos na luta, mas estamos felizes. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso, o salmista afirma dizendo que o Senhor é fiel para fazer infinitamente. Deus tira algo para crescer. Agora, para tendo uma promessa com você que ajuda. Não. Chamava a atenção. Aquela mulher, ela vai egípcia, então ela faz uma Egito. A ordem é a promessa tem que acontecer. Vamos acelerar o processo. A promessa tem que acontecer. Vamos dar um jeitinho, vamos encurtar o caminho. Mas eu te trago uma boa notícia: com Jesus não tem atalho. Com Jesus não tem atalho. Ele não atrasa, ele não chega atrasado, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes queremos acelerar o processo, mas Deus está falando, não acelere nada. Vai devagar, não queime etapas. Porque o processo faz parte para chegar no propósito. Não queime etapas. Não pule degraus. Ande degrau por degrau. Suba o primeiro. E no segundo o Senhor vai te dar uma forcinha. No terceiro ele pega na sua mão e fala, você não vai parar não. Porque eu só preciso que você dê o primeiro passo. O segundo eu te ajudo. O terceiro eu te sustento. O quarto eu te pego no colo. Mas não queime etapas. Sara queimou etapas. E agora a egípcia está carregando do pai das nações. E agora Agar não quer mais se sujeitar ao poderio da sua senhora. Ao ponto de ela fugir e ir para o deserto. E quando ela foge, o Senhor fala, para onde você está indo, Agar? Quem mandou você sair de dentro da casa de Abraão? Você sabe o ambiente que você está entrando? Você está entrando num ambiente de morte. Você está entrando num ambiente que você não está preparada. Volte para a casa de Abraão e se sujeite ao poderio da sua senhora. Eu não ia falar, mas Deus está me dando autoridade aqui. Às vezes nós queremos fugir, às vezes nós queremos voltar, mas Deus está falando, se for para voltar, volte debaixo da obediência, volte debaixo do poderio daquele que você ainda é subordinado. Não, Kaique, mas é difícil. Mas o Senhor está falando, quem falou para você que seria fácil? Deus não prometeu uma viagem fácil, mas Ele prometeu uma chegada do outro lado certa. Só obedeça. Ela sai do ambiente de um lar e entra num ambiente
de morte que é o deserto. Deus fala, volta, você não está preparado. Volta, Agar. Porque o ambiente que você está entrando não é um ambiente próprio para você. Volte, Agar, porque você está entrando num ambiente que luta com aquele que está dentro dele. Você ainda não está pronta. Volta. Eu acho mais. Agar, ela não é. É o Deus daquela irmã. É o Deus daquele varão. Não conhece ele, mas de tanto você falar desse Deus, às vezes o negócio está dizendo que não. Aí Deus abre a porta, alguém fala, foi o Deus dele, foi o Deus dela que abriu a porta. De tanto andar com você, começa a conhecer o Deus que você serve. Você não precisa dizer nada, porque Deus vai na frente, Deus vai na frente, Deus vai na frente. Volta, obedece. Agora, capítulo. Pois. Sodoma. Aparecem a ordem. Destino para um dos. Estou sentindo de. Você estava fora do roteiro. Mas Deus falou, passa lá. E dá uma notícia. Você não fazia parte do roteiro, mas Deus falou para os anjos, passa lá e fala que eu estou na guerra. Você não estava dentro do roteiro, mas Deus mandou os anjos passar lá e falar, não se preocupe, que eu ainda estou cuidando, eu ainda estou velando, eu ainda estou trabalhando. Não se preocupe, você não fazia parte do roteiro, mas o próprio Deus falou, inclua ele na história e fala que a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Anjos passa e deixa no Tarafa. E ainda que ainda este tempo. No original diz assim, ainda esse. Você vai gerar, Sara. Estou sentindo de pregar aqui, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu não sei como foi o seu ano de 2022. Se foi debaixo de prova, debaixo de luta, dentro de deserto, dentro de fornalha. Mas Deus me mandou lá da sede só para deixar um recadinho aqui. Não se preocupe, porque a promessa está de pé. Não se preocupe, que o seu filho não vai se perder, seu marido não vai se perder, ninguém da sua casa vai se perder, porque a promessa está de pé. Não se preocupe, o Senhor só me trouxe aqui para deixar um recado. Eu ainda cuido, eu ainda velo, eu ainda trabalho. Não se preocupe, que eu estou entrando na história, mudando o roteiro e colocando você dentro do roteiro que você não estava. Então, espera.
vai gerar capítulo. Agora, porque a festa ela vai Deus vai fazer a princesa. Cara, significa aquele não, Agar significava fonte e Ismael significava Deus ouve. Sara significava princesa e Isaac significava Deus é aquele que quando Sara chama Abraão e fala, hoje você, ou Deus vai ouvir a forasteira, ou Deus vai fazer a princesa sorrir. Eu acho lindo que Abraão poderia ter tomado a atitude por base da emoção. É de crente emocionado. Eu tomar decisão. Vou entrar no quarto. Eu vou fechar a porta. E Deus vai dar um direcionamento. E não só vive de aparência. Mas crente que ora, Deus responde. Crente que ora, Deus dá direção. Crente que ora, Deus entra na luta, Deus entra na guerra, Deus entra ao seu favor. Abraão entra no quarto e ora. Olha a ordem de Deus. Agar. Capítulo Agar. Voltar. Capítulo 21. Deus manda Agar para o deserto. Vai descomplicar. Vai depois ensinar porque ele descomplicou. Capítulo 16. Agar entra no deserto com as suas próprias forças. Deus fala, volta. Entrar no deserto sem mim é sinal de morte. Ir para o deserto sem a minha presença é falência. Morre no deserto. Mas no capítulo 21, Deus fala, pode ir para o deserto. Eu estou mandando ir para o deserto. Se eu mando, eu me responsabilizo. Se eu mando, eu cuido. Se eu mando, eu estendo as minhas mãos. Se eu mando, não morre no deserto. Quando Deus dá a ordem para Abraão, o pensamento de Abraão é o quê? Abraão mas quando porque ele não muda.
Deus muda aquele que recebe a promessa, mas a promessa de Deus permanece. Estou sentindo de pregar. Antes de Deus preparar a vaga para você, Deus está preparando você para a vaga. Não tem como. Quer entrar na vaga, mas não tem capacidade. Deus fala, então eu vou mudar você primeiro para depois preparar você para a vaga. A vaga já é sua, mas eu preciso te mudar primeiro. Eu preciso te moldar primeiro. Eu preciso te preparar primeiro, porque a vaga já está pronta, mas você não está pronto para ela. Então eu mudo você, mas não muda a promessa. Eu mudo você, mas não muda a promessa. Eu mudo você, mas não muda a promessa. Eu mudo você, trabalho você, moldo você, mas não muda a promessa. Não se preocupe, se a promessa é que a sua casa vai servir a Deus, Deus muda o ambiente, mas não muda a promessa. Não se preocupe, se a promessa é que a porta vai abrir, Deus prepara você para a vaga para depois você entrar nela. Não se preocupe, se a promessa é aquela causa que está na mão do advogado, Deus fala, eu mudo o ambiente, eu mudo o juiz, eu mudo o advogado, eu mudo o promotor, mas eu não mudo a promessa, a sentença já foi dada. Eu mudo, eu trabalho, eu faço, eu mudo você, mas não mudo a promessa. Abraão, Isaac é promessa, não mexe. Isaac é promessa, não mexe. Deixa ele quietinho aí. Isaac é promessa. Não foi o primogênito, mas é promessa. Não mexe nele. Não foi o primeiro, mas é promessa. Quem não se lembra de Davi e Saul? O escolhido foi Saul, mas o ungido era Davi. Não se preocupe. O homem escolhe um, mas Deus levanta outro. O homem escolhe um, mas Deus exalta outro. O homem escolhe um, mas Deus pega na mão do outro e fala: é você, é você, é você, é você, é você. Não se preocupe. Deus muda você, mas não muda a promessa. Deus molda você, mas não molda a promessa. A promessa de Deus é como fosse cláusula pétrea, não muda. Inegociável, não muda, não muda. Uma vez que ele carimbou, falou: está feito, a promessa está feita, eu não mudo mais ela, mas eu mudo você, eu trabalho você, eu moldo você. Nem se for necessário te levar lá na casa do oleiro para quebrar, fazer de novo, quebrar, fazer de novo, quebrar, fazer de novo, mas ele fala: a promessa eu não mudo. Anda. Agar, Abraão, eles vão ambos, mas o tempo Agar tenta achar assim, o menino morrer, eu vou me sentar e chorar e lamentar o que está acontecendo, mas de repente a Bíblia diz a sua também, afirma que aparece o anjo do Senhor. Quando tudo diz que não, o anjo do Senhor aparece. Mas há uma diferença. A Bíblia fala que era o anjo. Era um. Eu gosto. Porque o texto fala o. Tem diferença? Tem. Esse o anjo, mesmo que
Abraão vê o anjo, ele se adorar. Fala, prepara alguma coisa aí, mulher, porque vem o anjo. Esse o anjo aparece lá em Apocalipse. Quando esse o anjo aparece também lá quando o povo está no deserto. Aí o povo fala, ele fala, Senhor, vamos para nos tirar daqui, nós só vamos sair daqui se a tua presença. Fala, não, negativo. Só vamos sair daqui se a sua presença for. Aí Deus fala, eu vou mandar um anjo. Ele fala, não, um anjo nós não queremos. Se for o anjo, nós vamos. Agora, se for um anjo, não. Mas aí vai aparecer no livro dos profetas, Vitor, o anjo julgando o povo, sendo o advogado do povo e batendo no peito dizendo, eu tirei vocês de lá, eu arranquei vocês do deserto. Mas lá em Apocalipse aparece um anjo, foi o anjo, aparece para mostrar, adorar. Aí eu sou apenas uma. Se fosse o anjo, você poderia adorar à vontade. Mas qual que é a diferença, Kaique, de um anjo e o anjo? Um anjo é um anjo comum. Miguel, Gabriel, é um anjo comum. Mas o anjo é o próprio Deus que aparece. Quando o texto afirma que o anjo apareceu para Agar, foi o próprio Deus dizendo, Agar, Agar, você pensou que ia morrer no deserto, mas aquele que te colocou nele, anda com você por eles. Você pensou que ia morrer no deserto, mas o próprio Deus está descendo no seu deserto hoje, Agar, e chegando com provisão, Estou sentindo de pregar. Deus não vai mandar Miguel, Deus não vai mandar Gabriel. O próprio Deus vai descer no seu deserto hoje e vai dizer, você não morre, você não morre, você não morre, você não morre. Porque quem te colocou lá fui eu. Aí o anjo se preocupe, que eu já preparei um poço. O que não pensa, pastor? Que Deus preparou. Sabemos. Mas naquele para se fazer um poço, às vezes décadas. Aí eu aceito. Nós vivemos donos da dentro. A sua filha passou. Não sabemos. Mas Deus não. Ele passeia no passado. Estando no seu passado, ele visita o seu presente. Estando no seu presente, ele já sabe o que vai acontecer no seu futuro. Se Deus passeia no tempo, quando ele deu uma ordem para Abraão, manda Agar para o deserto. Olha o pensamento de Abraão. E a água vai acabar. Eu passeio no eu vou me antecipar. Eu vou preparar um poço. Deus já vendo o que vai acontecer. Porque Deus não espera acontecer para fazer. Deus faz antes de acontecer. Por isso que eu e você não vemos os livramentos que dá. Porque Deus não espera acontecer, Ele te livrar. Deus vai na frente e corta o laço. Deus vai na frente e queima os carros nos fogo. Você não vê, mas Deus se antecipa a
ao acidente. Então, às vezes você pensa, quando vem o profeta marchando e fala, te livrei de um acidente, aí você fala, mas eu não vi. Te livrei disso, mas eu não vi. Foi Deus que se antecipou. No tempo, cortou o laço. Então Deus se antecipa no tempo. Abraão estava... Mas Deus já estava pensando no poço. Vai beber hoje e vai acabar amanhã. Aí Deus fala, não vai acabar não, porque eu já me antecipei no tempo. Já tem poço preparado, já tem poço preparado, já tem poço preparado, já tem um poço preparado para você. Deus está dizendo, te coloquei no deserto e não vou deixar você morrer de sede, não vou deixar você morrer de fome, porque eu já me antecipei no tempo e preparei poço, preparei pão, preparei tudo para você continuar a sua jornada. Eu tive... Hoje nem era para você estar aqui. A sua... Não vai muito longe, não. Vai parar aí. Mas Deus se antecipou no tempo. A sentença que era de morte, Deus falou, não se preocupe não. Eu vou me antecipar no tempo. Eu vou fechar a cova. E já estou escrevendo uma nova história. Não era para você estar aqui hoje. Quantos livramentos que você não viu e Deus se antecipou. Quantos livramentos que você não viu e Deus tampou. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo igual Agar. Manda ir para o deserto. A sentença é de morte, mas eu estou dando vida. A sentença é que não tem jeito, mas eu vou dar um jeito. Deus se antecipou no tempo e te deixou hoje aqui, ó. Se você está aqui hoje foi porque Deus se antecipou no tempo. Sem você souber, estou te dando livramento para você continuar o que eu comecei na tua vida. Mas não se preocupe. Acerca. Deserto que mata, velho. A minha para o seu chega na morte de seu pai, alguém fala assim, é você, rapaz? Ele fala, eu pensei que você tinha morrido no deserto. Aí ele fala, não morri não, você esqueceu meu nome? O meu nome é Ismael. Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração do menino. Quando ele chega, ele fala, rapaz, que deserto que você estava? Ele fala, não estava no deserto não, eu estava no tesouro de Deus. Deus me mandou para o deserto, mas eu estava no tesouro. Estou cercado de ouro, estou cercado de prata, estou cercado de poder. Se Deus te mandou para o deserto, eu te trago uma boa notícia. O deserto que Deus te colocou não é deserto não, é tesouro, é tesouro, é tesouro, é tesouro, é tesouro, é tesouro do céu para a tua vida. Não se preocupe. Ao olhar humano é deserto.
No olhar do céu é tesouro. No olhar humano diz é morte. Mas no olhar do céu está dizendo, não se preocupe não. Você vai encher a carruagem. E alguém vai ter que dizer, entrou no deserto sozinho, mas saiu segurando a mão de Deus. Saiu segurando a mão de Deus. Saiu segurando a mão de Deus. Sabe por que Deus manda Agar e Ismael sozinho? Porque se Deus manda com Abraão, alguém só saiu porque Abraão estava. Abraão orava, Abraão orava. Mas quando Deus fala, vai sem Abraão. Dependente. Entrou sozinho. Mas vai sair de mão dada comigo. Entrou sozinho. Mas aquele que te colocou no deserto, o vigia de Israel, que não dorme nem tosqueneja, não te desamparou nenhum dia. Então não se preocupe. Se Deus te colocou no deserto, te trouxe para o deserto, eu trago a notícia para o céu. O deserto que Deus te colocou no deserto, tesouro. Não se preocupe. Não se preocupe, pastor Perisvan. O cenário é de deserto, mas Deus está falando, vou levantar pedras preciosas. O cenário é de deserto. Alguém fala, o Vila Fátima está falido. Mas eu trago a notícia do céu para essa noite. Que o deserto que Deus trouxe o Senhor novamente, não é deserto para morte, não é deserto para desanimar. Mas continue arando a terra, porque tem pedras preciosas. Tem pedra preciosa. Alguém falou, foi para o deserto. Mas Deus está falando, não foi para o deserto não. Está no meu tesouro, está no meu tesouro, está no meu tesouro. E não se preocupe. Que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, a notícia vai chegar lá na sede. A Vila Fátima que estava meio caído, está chegando notícia. Tem tesouro lá, tem pedra preciosa lá, tem bedélio lá, tem coisa de Deus lá. Não se preocupe. Só persista. Porque vocês não estão no deserto. Vocês estão no tesouro do Deus. Vocês estão no tesouro. Pastor, a minha gratidão. Deus continue abençoando de está aqui. Preocupado com. Já me perguntou. Do mesmo jeito, eu sou pentecostal e gosto de servir a Deus, e Deus é isso. Hoje nós estamos no pouco, mas amanhã nós podemos estar no muito e vamos dar glória a Deus do mesmo jeito, porque nós não estamos no deserto, nós estamos no tesouro. Então aproveite cada oportunidade que nós temos aqui dentro, e assim eu volto a palavra para quem é de direito. Aleluia. Eu tomo posse da minha parte. Quem toma? Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu saio alimentado nesta noite para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, meu nobre. Aleluia, Kaique. Deus continue usando, abençoando a tua vida poderosamente. Irmãos, lindo, não é? Aleluia. Irmãos, estão ouvindo aí, não é? As coisas vão, as notícias chegam, mas papai está no controle, ele está trabalhando, Igreja Santa do Senhor. Estamos aqui no tesouro. Estamos aqui na bênção do Senhor, aleluia. Quem não vem, deixa de ganhar, ele não perde porque ele não tem. Agora eu e você podemos perder, perde não, hein? Vai em paz para sua casa, chega lá, abençoa, se vê alguma coisa fora, em nome de Jesus, repreenda e dá glória ao nome do Senhor. Não entre em contenda com nada, não perca essa bênção que o Deus falou ao meu e ao teu coração, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Quinta-feira? Aleluia. Eu não sou de avisar, não. Quinta-feira está de volta. Fosse para avisar, eu tinha avisado ontem. Eu já falei, não vou avisar, vou deixar. Quem Deus enviar são aqueles que vão estar ali na casa para tomar posse da bênção do Senhor. Já estava tudo certo com ele para terça e quinta-feira. Quinta-feira agora eu avisei, não é? Agora já foi, né? Agora se você quiser falar para alguém, a bênção é grande. Ô, meu filho, tá gravando ainda aí? Tá no tubo aí? Aleluia, glória a Deus. É no tubo? Esse negócio tá indo pro tubo? Olha, tá jogando lá no tubo lá, ó.
Aleluia, glória a Deus. Olha, lá Fátima pro YouTube. Aleluia, coisa linda. E tá ficando chique o negócio aí, viu? Depois lá, já fala pro pessoal, tá lá no YouTube, lá o culto de terça-feira. O pessoal vai ver lá. Aleluia, glória a Deus. E a bênção é grande, meus irmãos. E o Lucas, melhorou, meu filho? Tá melhor? Amém. Vamos continuar orando, a bênção é grande. Nossas orações também apresentar o irmão Leonardo, tá em recuperação ali, tá a garganta ainda meio dolorida ali, meio inchada, mas vamos continuar orando. O neto do pastor Jonas também, que passou por uma cirurgia, vamos orar e apresentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sexta-feira temos o círculo de oração. Nossas irmãs venham, culto com o círculo de oração. A oração é pelo pai da Giovana, né? Reginaldo. Vamos estar orando, apresentando o Reginaldo. O pai da Giovana não se encontra muito bem, irmãos. Passando uns dias difíceis aí, passando um pouco de mal, mas nós cremos que o Senhor é providente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão. Vamos restaurar, agradecer. Aleluia. Caique, mais uma vez, nossa gratidão, meu querido. Nossa gratidão. Nosso cumprimento ao pastor Davi, em nosso nome. Amanhã estaremos lá, vou agradecer ele e já reforçar o de quinta-feira aqui de novo. Aleluia. Vai ter aí, irmãos, dias aí que nós vamos fazer uma semana de culto, mas não vou